Graça e a paz de Cristo para todos, que o Senhor possa estar guardando todos neste dia, nesta noite, que nós deveríamos estar reunidos em oração, mas como estamos nesse período de reclusão social, nós aproveitamos para levar uma mensagem de conforto e edificação para todos nesta noite. E eu gostaria de meditar no tema como enfrentar a quarentena. Esse período que nós estamos vivendo, reclusos nos seus lares, alguns até em outros lugares que não são propriamente seu lar, em outros países, de modo que, de um modo geral, o mundo, por determinação de seus líderes, dos seus governantes, e por prevenção diante desta pandemia, o mundo está em reclusão social, em quarentena. De modo que eu gostaria nesta noite, pegar como exemplo, para que nós possamos tirar algumas lições, tirar aqui pelo menos 4 dicas de como enfrentar a quarentena. Gostaria de pegar o exemplo de Noé. Noé, o homem que construiu a arca, a qual passou pelo dilúvio. Noé pode-se dizer que foi o maior exemplo de ter passado por um período de reclusão social. Agora, o que significa quarentena? Esse nome quarentena vem do número 40. E esse número passou a ter uma tradição mais comum na história depois que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto em jejum. Depois disso ele foi tentado. E esses 40 dias ficaram como que um período de exemplo de reclusão, de penitência, de purificação. E a partir dos tempos, esse número, ou essa palavra quarentena, passou a ser usada para aqueles que se reclusam num período de recuperação de alguma doença, como nós estamos agora, ou de recuperação ou de prevenção de determinada doença. Então, Noé, ele foi o maior exemplo de alguém que passou por um período de reclusão social ou de clausura. Segundo os historiadores, e de acordo com os cálculos bíblicos, Noé passou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Ele e a sua família, seus filhos, a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos, juntamente com os animais que entraram na arca. De modo que é através dele que nós queremos tirar pelo menos 4 dicas de como enfrentarmos essa quarentena. A primeira, estabeleça uma rotina de atividades. Não deixe que sua vida se torne um marasmo, não se acomode, não perca a noção do tempo, mas procure estabelecer um padrão de atividade, uma disciplina. Continue as suas atividades dentro de suas possibilidades. Não se deixe levar pela falta de perspectiva, mas estabeleça horário para as coisas, suas atividades. Como dividir essas atividades? Eu vou dar uma dica. Primeiro, podemos dividir em três etapas importantes. Primeiro, os cuidados da casa e da alimentação. São coisas que nós sempre temos que fazer. Os cuidados da nossa casa, a limpeza, os horários da alimentação. Tudo isso são coisas que a gente deve manter, não deixar de realizar nossas atividades diárias. Segundo,
atividade profissional ou educacional para os jovens, as crianças e para aqueles que são autônomos, que têm as suas atividades atualmente quase que impossibilitadas de fazer. Mantenha as suas atividades, você que é autônomo, seus contatos profissionais, os seus trabalhos que estão encomendados, de modo que através dessa sua atividade, nesse período, você não pare de trabalhar. Aos pastores, continue fazendo os seus estudos, preparando os seus sermões, preparando os seus estudos, como que estivesse na normalidade, de modo a manter a sua mente ocupada profissionalmente e também ocupada com atividade laboral. E os jovens e as crianças continuem estudando, não deixem de estudar. Alguns estão aí, alguns universitários estão fazendo seus estudos online, né? As professoras e professores estão dando as suas aulas. Continue fazendo seus trabalhos nesse período. A terceira etapa é atividade cultural e religiosa. Não deixe de também ouvir uma música, de assistir um filme que edifique e aumente os seus conhecimentos. Na área religiosa, não deixe de ler a Bíblia, de se edificar, de orar, de fazer os cultos domésticos, de modo que nesse período você continue sempre fazendo alguma atividade. Noé, na questão do trabalho, ele, durante esse período que ele ficou na arca, ele não deixou de trabalhar. Segundo os dados bíblicos, a arca tinha 130 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Ela tinha três andares, e esses andares eram divididos por compartimentos onde tinha muitos animais. Tinha os animais que eles estavam conduzindo para depois voltarem para o seu habitat, e tinha animais que serviam para alimento. Então Noé e sua família deveriam todo dia fazer a limpeza da arca, que não era fácil, e deveriam também alimentar os animais e também se preocupar com a saúde deles, com o alimento deles. Então Noé e sua família passavam o dia trabalhando. Eles não deixavam de fazer as suas atividades durante aquele período. Eles estavam sempre ocupados com alguma coisa. Siga esse exemplo. Procure manter um padrão de atividades. Ocupe o seu tempo com algo que seja produtivo. A segunda dica é: não se apavore com o que está acontecendo lá fora. Enquanto Noé e sua família estavam na arca, toda a humanidade foi destruída. Não só as pessoas, que segundo os cálculos naquela época, a população era cerca de 700 milhões de pessoas, mas como também os animais que ficaram fora da arca. Mas Noé estava ali sem nenhuma informação. Hoje nós devemos sempre estar informados, mas não exagerar essas informações, se ocupar somente com elas. Mas Noé não tinha informação do que estava acontecendo lá fora, apenas ele ouvia o barulho das águas. Então nós não podemos e não devemos nos apavorar com o barulho das águas. É como que nós estivéssemos na arca. Algo está acontecendo lá fora, mas isso não deve impedir de nós continuarmos o nosso equilíbrio emocional, a nossa confiança, a nossa vida comum, de modo que devemos seguir esse exemplo de Noé.
Ele não tinha como abrir a arca. A arca foi fechada por fora. E somente ele deveria abrir no tempo certo. A terceira dica: tenha sempre esperança. Noé, ele aguardava com esperança as águas baixarem. E quando a chuva parou e que as águas, ele notou que as águas começaram a baixar, ele começou a enviar alguns pássaros, soltar alguns pássaros, para ter a certeza de que havia terra seca. O primeiro voltou, o segundo também, porque não encontraram lugar para pousar. Só na terceira vez foi que a pomba que ele enviou voltou com um ramo de oliveira. É o sinônimo da esperança. Então nós não podemos perder a esperança de que as águas vão baixar, a tempestade vai passar. A Bíblia diz no Salmo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria pela manhã virá. Então que nós possamos ter essa esperança. Não vamos nos determos somente nas perspectivas científicas, nas perspectivas políticas e humanas, mas na esperança que vem de Deus. Nós devemos confiar na soberania divina e não nas perspectivas humanas. Então essas projeções que muitas vezes a gente ouve, que nós não possamos nos levar por elas, mas que nós possamos esperar em Deus, que é o Senhor de todas as coisas. E a terceira e última dica, aliás a quarta e última dica é: tenha paciência, persevere, aguarde o tempo certo das coisas. Noé, ele, depois que a arca pousou em terra firme, ele ainda aguardou ainda 1 mês e 27 dias para sair da arca, até que tudo estivesse enxuto, até que tudo estivesse seco. Mas ele só saiu depois que Deus deu a ordem para ele sair. Sai da arca. Então que nós possamos também ter paciência. O salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. Que nós possamos esperar o tempo certo, porque um dia o sol vai brilhar, e aí Deus vai mandar nós abrirmos a janela e vai dar ordem para nós sairmos da arca, que é essa quarentena que nós estamos passando. Mas um dia vai passar. O dilúvio agora está acontecendo, as águas vão baixar e um dia o sol vai brilhar e Deus vai determinar a hora certa de nós sairmos. Que Deus abençoe, guarde a todos, dando conforto, confiança, e com certeza em breve todos nós estaremos reunidos novamente, louvando a Deus e agradecendo, porque as águas baixaram e nós agora estamos em terra firme. Que Deus, pois, os abençoe. Em breve estaremos novamente gravando uma mensagem para a sua edificação. Amém.